Em primeiro lugar, cumprimentar os radiovintes que nos ouvem em todo o país e nas ilhas. Estamos a encarar isto com seriedade e com elevada responsabilidade cívica para com o nosso país, porque na realidade é necessário uma voz diferente no Parlamento Europeu para defender Portugal e os portugueses e, acima de tudo, defender a identidade e a soberania nacionais. Porque encontramos um paralelo no que se passa atualmente com a grande crise que o Reino de Portugal atravessou em 1383 a 1385, em que, como é do conhecimento público, Portugal correu sérios riscos de perder a sua independência nacional. Quem salvou a situação foi o mestre da vez, que depois se tornou o primeiro rei de Portugal, como nós sabemos. E o mestre da vez era defendido e apoiado pelo povo, porque a nobreza e o alto clero tinham já desistido de Portugal. O rei de Castela tinha-lhes prometido honrarias, dinheiro, títulos nobiliárquos, e então eles queriam, não se importavam que Portugal passasse a ser uma província castelhana. Que paralelo é que vê com a situação atual? O paralelo é este, é que também a burguesia portuguesa, os grandes senhores do dinheiro, os banqueiros, os políticos ligados ao grande poder económico e que estão nos partidos do arco do poder, eles já abdicaram de Portugal, eles não se importam que Portugal seja uma colónia da Alemanha, por exemplo. Eles já falam abertamente, antes era timidamente e subrepticiamente, mas agora já dizem abertamente, falam no federalismo. O Sr. Francisco Assis, o Sr. Paulo Rangel, mesmo o Sr. Tosé Seguro já dizem não devemos ter preconceitos em relação ao federalismo. Ora, eles, em troca de dinheiro para as suas máquinas partidárias, para os seus bós e títulos e privilégios que a União Europeia lhes dá, não se importam em entregar Portugal ao capital estrangeiro. Já se percebeu que o PTP não defende uma solução federalista para a Europa? Que modelo de Europa é que defende? Nós defendemos um modelo solidário, como havia antigamente, portanto, no mercado comum europeu. Os países ricos, mais desenvolvidos economicamente, devem ser solidários com os países periféricos, os países com mais dificuldades económicas, porque só assim é que conseguimos a coesão, digamos, da unidade europeia e da sua economia. Porque não faz sentido a União Europeia, nós entramos para a moeda única e agora temos dificuldade em sair, mas não faz sentido eles nos darem dinheiro, como deram milhões e milhões para modernizar as nossas vias de comunicação. Hoje, por exemplo, viaja-se do norte a sul do país rápido, coisa que não acontecia antes do dinheiro para as vias rápidas. Mas depois isso trouxe, como não há almoços grátis, passa a expressão, a União Europeia e os banqueiros impuseram medidas draconianas à economia portuguesa, nomeadamente as cotas, as famigeradas cotas. E temos hoje paradoxos graves, como é o caso, temos a nossa frota pesqueira em Caxinas, Póvoa do Varzim, que não tem barcos, porque foram mandados abater, e eles vão trabalhar com os espanhóis para o norte de Espanha. E depois impõem-nos cotas, por exemplo, para a pesca do bacalhau. Nós somos um dos países mais apreciadores e consumidores de bacalhau e temos que comprar bacalhau à Suíça, que não tem mar, por exemplo, porque eles têm aquelas cotas. E o mesmo se passou na agricultura e na indústria. Queria só chamar a atenção dos portugueses, que nós éramos, por exemplo, um país que estava na vanguarda da construção naval. Tínhamos a Sorafam, as grandes empresas metalomecânicas que construíam tudo o que era necessário para o material circulante dos comboios. Tudo isso desapareceu. E são as multinacionais europeias que vêm cá vender aquilo que nós deixamos de produzir. Ora, com a depauperação e as cotas impostas à nossa indústria, ao setor primário, as pescas, a agricultura, tudo isso levou a um desequilíbrio da nossa balança de pagamentos, a balança comercial. Só para fecharmos esta nossa conversa, José Manuel Coelho, qual é o objetivo para estas eleições? Olha, o objetivo do Partido Trabalhista e da minha candidatura é defender Portugal, sobretudo a soberania de Portugal. Defendermos uma Europa solidária. Queremos dinheiro para o nosso país. Não queremos sair do euro, porque nós, ao sairmos do euro, vamos entrar numa derrapagem como na Venezuela. Já não há artigos nos supermercados. Todos os bens, a maioria, são comprados fora do país. Nós não produzimos
e temos que ter moeda forte para os comprar. Caímos numa espiral de falta de géneros, de crise, de toda a ordem. O que nós queremos é que eles nos perdoem a dívida, em primeiro lugar, porque é impossível pagar uma dívida astronómica como a que foi criada, porque atualmente os juros da dívida já vão em 93%, há 10 anos iam em 93% do PIB, do Produto Interno Bruto, e agora vão em 130%. Com estes níveis, com este nível, a dívida tornou-se galopante, é impossível pagá-la. Eles têm que nos perdoar e têm que ajudar-nos. Essa política das cotas para a produção de bens, das pescas, da agricultura, da pecuária, da nossa produção industrial, isso tem que ser levantadas, porque nós não podemos estar a deixar de produzir, a deixar de ser autónomos, para comprar bens e serviços das multinacionais da União Europeia, porque isso é o descalabro da nossa economia. Temos que aumentar a produção nacional. E é preciso não esquecermos que nós temos o melhor clima da Europa para produzir trigo e outros bens alimentares, que nem só podemos ser autossuficientes, como vender isso para a Europa. E depois há mais uma coisa, temos que defender o nosso património florestal, por exemplo, que isso é descurado, organizar o território, temos que pedir dinheiro para isso, eles têm que nos dar dinheiro. Porque, por exemplo, a França defende o seu património florestal, que é o pinheiro, a cultura do pinheiro bravo, e tem aquilo tudo ordenado de tal maneira que evitem os incêndios. Os incêndios são muito controlados em França.